Bom dia a todos. Bom, primeiro de tudo, gostaria de parabenizar a AjoRio pelos 50 anos. Acho que qualquer entidade que se mantém por tanto tempo em vigor e funcionando, eu acho que merece realmente uma comemoração. 50 anos não é pouco tempo. Eu acho que no momento onde a gente precisa, de fato, se reinventar, né, economicamente falando, acho que realmente merece uma comemoração e parabenizo a ideia da AjoRio também por ter integrado a arquitetura. Obrigado. Ter integrado a arquitetura a esse momento de comemoração. Eu acho que a arquitetura é uma das formas de arte e nem sempre todo mundo tem essa visão de que a arquitetura é arte, que a arquitetura é cultura. Então, eu quero parabenizar a AjoRio por essa leitura tão especial em relação à arquitetura. Bom, também queria destacar um certo... Não é exatamente a zona de conforto do arquiteto fazer uma palestra para pessoas que lidam com joias que são obras de arte. Então, caso a palestra não siga muito a linha da arte, da joia como arte, peço desculpas, porque realmente é um certo desafio para o arquiteto falar sobre arquitetura para pessoas que lidam com arte. Em nome da AjoRio, posso botar você bem à vontade, porque um grande número de joalheiros são arquitetos. Então, você está aqui em casa. Maravilha, isso eu desconhecia. Não, o arquiteto é um bicho a ser estudado, ele se espalha, né? Ele faz de tudo, inclusive isso tem um lado muito bom e um lado muito ruim, porque às vezes o arquiteto também acha que entende de coisas que de fato ele não entende. É verdade, a Regina demonstrou para mim, eu pensei que fosse ser uma palestra um pouco mais de correlações, mas ela falou talvez até mais de joia do que de arquitetura, mas demonstrou um conhecimento muito grande para mim, para eu que sou um desconhecedor, digamos assim, do campo de joias. Eu fiquei bastante impressionado com o conhecimento dela. E por isso mesmo que eu estou fazendo essa fala inicial, porque se me compararem para a Regina, eu realmente estou no sal. Bom, falar da arquitetura enquanto patrimônio, para mim, ainda que seja sempre um desafio, é um campo um pouco mais simples. Aqui a gente tem um mapa do século, esse mapa, se eu não me engano, do século 1770, não tem aqui, ali eu não consigo ler mais, e mostra como era a cidade em 1770, ou seja, no século XVIII. A gente tem... Deixa eu ver como é que eu volto. Voltei. Aqui a gente não tem um laserzinho, não, né? Não. Não tem problema. Aqui fica fácil da gente... Quer dizer, na verdade, nem fica fácil, porque a cidade, as transformações que vão sendo operadas na cidade mudam completamente a morfologia dela. Então, para vocês terem uma ideia, toda essa parte da ponta do calabouço, que ali está como calha-bolso, é onde fica o Museu de História, o Museu Histórico Nacional, e atrás dele, obviamente, a Santa Casa da Misericórdia, para vocês terem uma ideia de como isso ficava à beira da Baía de Guanabara, né? A história de toda essa parte que deu origem à segunda ocupação da cidade, que é a refundação dela no Morro do Castelo, tá? Dessa ponta do calabouço até a outra ponta é o São Bento, é onde se formavam-se os dois morros principais que faziam a ligação do centro histórico do Rio de Janeiro, pela antiga Rua Direita, atual 1º de Março. Então, por aqui vocês têm uma ideia de como era a cidade no século XVIII, que é basicamente a cidade que hoje a gente tem do ponto de vista dos arruamentos, da quadrícula. Então, do ponto de vista urbano, a cidade do Rio de Janeiro se consolidou no século XVIII, antes mesmo da vinda da família real para o Rio de Janeiro. Bom, fazendo uma introdução a receber o convite da Regina para falar sobre o patrimônio arquitetônico entre a memória e a experiência contemporânea, entendi que o desafio era buscar metáforas para dar contorno ao recorte monumental pelo tempo e pela diversidade. É claro que quando a gente recebe uma proposta de palestra, essa palestra não estava pronta, e a gente precisa de fazer algum recorte, porque o tema é absolutamente amplo. Então, eu busquei fazer o recorte privilegiando o Centro Histórico do Rio de Janeiro, que eu acho que é onde a gente tem uma concentração maior
de bens que falam sobre a cidade propriamente dita e sobre quase todos os estilos que ela contém, estilos arquitetônicos e vanguardas. O clássico A História da Arte como a História da Cidade, de Júlio Carlo Argan, veio à minha memória, ao mesmo tempo que a cidade como um jogo de cartas. São dois clássicos da arquitetura e do urbanismo, um feito por um italiano, o outro por um brasileiro, um ex-professor da UF, falecido ainda relativamente jovem, que é o Carlos Nelson, uma pessoa que dedicou a sua vida para buscar integrar áreas que, por uma razão ou outra, foram segregadas do imaginário da cidade, principalmente as favelas. Então, ele buscou, no momento em que se discutia as remoções, nem se discutia, né? se operavam as remoções das favelas, nas áreas, principalmente nas áreas centrais do Rio de Janeiro, ele foi um árduo defensor pela manutenção desses territórios culturais incorporados à cidade, que é uma leitura absolutamente contemporânea. E contemporânea de hoje, porque na época ele era, obviamente, uma vanguarda, ele era uma pessoa à frente do tempo. As citações nasceram de algum outro lugar invisível que eu não sei, é do Rio. Na verdade, quando a gente fala de música, a gente está falando sobre afeto, não que a arquitetura também não trabalhe sobre isso, mas eu acho que a música vem de um lugar desconhecido que toca a memória, e a memória toca a música. Então, ao tempo que eu estava fazendo o trabalho, eu fui naturalmente me lembrando de algumas músicas e fui, na medida da lembrança, jogando também no texto. Essa apresentação traduz, portanto, o desejo de transmitir a vocês uma visão de amor ao patrimônio arquitetônico dessa cidade, pela qual tão facilmente nos apaixonamos. Bom, segundo a Unesco, o patrimônio cultural é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. E aqui a gente já tem um certo resumo da própria proposta da palestra, que é a visão contemporânea da memória. Né? Ela deixa de ser uma coisa do passado para ser uma coisa vivenciada no presente e projetada no futuro. Né? No presente, ao depararmos com um determinado bem edificado, já que falamos de arquitetura, sendo óbvio que o patrimônio cultural está muito além da arquitetura, abarca todos os bens materiais produzidos pelo homem e, inclusive, bens materiais, bens naturais que nós incorporamos na nossa cultura. Mas, falando sobre arquitetura, é claro que a gente projeta esse local onde a gente está e que é considerado patrimônio, não esse prédio necessariamente, muito provavelmente há de ser considerado patrimônio em algum momento. Patrimônio do ponto de vista da proteção, que ele pode ser considerado patrimônio a qualquer momento. Mas eu digo o prédio ao lado, foi a casa do Linneu de Paula Machado, de parte da família Guinle. Então, esse cenário é uma projeção também do futuro, ou seja, o que nós queremos que as próximas gerações recebam como valores por nós deixados, né? Que tipo de colaboração, contribuição nós queremos projetar para o futuro. Então, a arquitetura relacionada ao patrimônio, principalmente o patrimônio cultural, deixa de ter esse caráter voltado unicamente para o passado, para também ser ter um caráter de olhar para o futuro. No Brasil, a primeira lei que definiu o patrimônio cultural foi o Decreto-Lei 25, de 1937, que o estabelece como um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Bom, esse é um documento, como vocês podem observar, muito antigo, tem mais de 80 anos, e ainda se mantém relativamente atual, o que é, por si só, um documento quase a ser protegido, né? A essência dele já está determinando, já está indicando o que é a nossa identidade nacional, que era uma busca desse tempo. A gente já vivencia aí um período de república com quase 50 anos de república, um país absolutamente novo, que precisava de dar contornos ao que ele próprio era, numa busca também de negação do passado, na medida em que a república necessariamente promove uma ruptura com a monarquia. Inclusive, nesse período, os bens monárquicos eles foram muito atacados, né, foram retirados dos prédios, muitos deles foram colocados a leilão. Então, foi um momento de renúncia da monarquia e de busca do que seria a nação brasileira. Então, é o berço, digamos assim,
da nação brasileira, esse período, principalmente aqueles que ficaram muito marcados entre a Semana de Arte Moderna, que é de 22, até o final da Era Vargas. Eu vou passar. Bom, aí nós temos a Constituição brasileira dizendo que constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, e aí já temos um recorte daquilo que é tangível e daquilo que é intangível. Intangível seriam as danças, seriam os saberes, seriam os fazeres, ou seja, o modus operandi, enquanto que os bens materiais são aqueles produzidos, né? São aqueles resultantes da ação humana. Ou não, né? Como falei, os bens naturais também se incorporam na relação dos bens de natureza material. As formas de expressão, os modos de criar e fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico. Enfim, existe, obviamente, um certo destaque para a arquitetura, ainda que a palavra arquitetura não figure, ela está permeando várias dessas palavras-chave. E é importante também dizer como o patrimônio imaterial fica mais evidenciado na Constituição de 88. Bom, aí tem o Argan, na História da Arte como a História das Cidades, que define a arquitetura como tudo que concerne a construção. Vai além e postula que é com as técnicas de construção que se institui e organiza em seu ser e seu devir a entidade social, política que é a cidade. E aí, obviamente, ele coloca a arquitetura com um papel preponderante na reflexão, na transformação e na projeção da sociedade sobre um determinado espaço, que é a cidade, que é onde a gente mora, que é onde a sociedade vive, né? Então, entendemos aqui o patrimônio arquitetônico como conjunto de bens culturais edificados e, portanto, de natureza material, detentores de valores simbólicos e afetivos que os diferenciam dos demais. Aí já é uma definição particular que eu estou propondo nessa palestra. De certo modo, o homem está para a sociedade como a arquitetura está para a cidade. Fazendo uma comparação muito resumida e muito superficial até, a arquitetura seria a célula da cidade, né? Seria a subdivisão menor num campo, num contexto urbano, a arquitetura seria essa célula. A arquitetura possui, portanto, atributos que podem justificar a sua proteção. Destacamos aqui os principais atributos que elevam a arquitetura à posição de patrimônio cultural. O tempo e a história. O tempo não necessariamente é a história, você pode ter o tempo acontecendo, mas não necessariamente momentos e marcos históricos relevantes dentro daquele determinado cenário. Como você também pode ter o inverso, em um espaço curto de tempo, uma concentração muito grande de informações históricas se direcionando ao mesmo espaço, né? E aí enriquecendo ele como um repositório. A monumentalidade e a visibilidade, que também não são a mesma coisa, mas são absolutamente correlacionados. Quando você tem algum elemento que tem uma característica monumental, ou seja, a sua escala, as suas dimensões, já o colocam numa posição de protagonismo, digamos assim. Então, isso já dá a ele uma visibilidade diferenciada, porém, a localização, independente da monumentalidade, também projeta essa determinada arquitetura. Às vezes, a arquitetura não é tão monumental, mas a situação dela, a localização dela, lhe garante uma visibilidade tremenda. E a beleza e a excepcionalidade, que também não são a mesma coisa, porque a beleza está muito mais relacionada a um padrão estético, né, mais ou menos definido, enquanto que a excepcionalidade tem um caráter muito mais de criativo em relação a esse padrão, ou seja, é aquilo que, sendo belo ou não, se diferencia de um contexto, tá? Ele garante um caráter de exceção. Bom, os atributos do tempo e da história. Aí é a música do Caetano, né? Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 é um dos deuses mais lindos. É uma música muito bonita, não sei se vocês conhecem, e que fala exatamente dos atributos do tempo. Bom, o tempo consolida a imagem de determinados bens edificados na cidade. Quando eu falo consolida a imagem, na verdade, essa imagem já está consolidada,
Mas aí é, novamente, aquela tese e antítese do que é construído a partir daquilo que a gente vê e de como que nós somos construídos e reconstruídos a partir de onde olhamos, né? Da mesma forma que o nosso olhar capta, o nosso olhar também projeta. Então, o tempo é o que garante exatamente essa troca, de modo que quanto mais um determinado bem edificado resiste ao tempo, mais ele se torna um repositório para a sociedade. Esse é um dos atributos do tempo, a capacidade de absorver informações, né? É preenchido de memórias. O tempo, essência fina da história, é um dos principais atributos do patrimônio cultural. É claro que quanto mais tempo determinado bem resiste, maiores são as suas capacidades de absorver memória e de projetar memória, então, de obter significados. E aí eu começo com uma proposta cronológica, né? Vamos ver aonde que a cidade do Rio de Janeiro tem origem. A cidade do Rio de Janeiro não tem origem na Praça 15, mas é incrível a potência que a Praça 15 tem de trazer, né, como um portal para o passado, essa memória de uma originalidade. Tá? A cidade começa no Morro Cara de Cão, ela é fundada por Estácio de Sá depois que ele expulsa os franceses em 1565, depois da primeira grande invasão francesa, e, obviamente, que não era um local estratégico, então, muito depois que o Estácio de Sá morre, Mendes Sá refunda a cidade no já não mais existente Morro do Castelo. Tá? Então, de uma certa maneira, nós perdemos essa relação com esses dois lugares, um porque se distanciou demais, ainda existe a Fortaleza São João, que, na verdade, hoje em dia naquela época já foi construída com essa intenção de ser uma cidadela, ou seja, de ser muito mais um campo de defesa do que necessariamente uma cidade, e até hoje se constitui como fortaleza. E a outra, que era o Morro do Castelo, que não existe mais. Então, nós perdemos essas duas grandes referências, uma por conta da distância territorial, então a gente já não tem mais esse vínculo, e até por ser uma área fechada, onde a maior parte dos cariocas sequer transita, então a gente não consegue ter estímulos que nos causem afetos em relação à Fortaleza de São João. O Morro do Castelo, por não existir mais, obviamente que também não tem como ser, ainda que a gente tenha alguns remanescentes desse período, que são exatamente a Santa Casa da Misericórdia e a Ladeira da Misericórdia, que era o principal e primeiro acesso do Morro do Castelo. Então, eu achei que valia mais a pena a gente começar pela Praça 15, que hoje continua tendo um caráter de centro cívico, né? Ainda que as suas dimensões muito generosas para a época, hoje em dia, pareçam relativamente diminutas. O próprio chafariz da pirâmide, que é esse chafariz que existe até hoje você já não consegue enxergar ele nessa escala, que a cidade cresceu de tamanha forma que ele perdeu monumentalidade, mas ele ficava à beira da Baía de Guanabara e, obviamente, que a sua posição estratégica, que abastecia as embarcações que chegavam no porto, era absolutamente monumental, ou seja, era realmente uma entrada para o principal porto do Rio de Janeiro. Aí, aqui, eu vou passar para ficar mais claro, à esquerda nós temos o antigo Paço Real, que abrigou a família real, assim que a família real chegou, ficou no Paço. O Paço era integrado ao Convento do Carmo, através de um passadiço que não existe mais, mas que cruzava a antiga Rua Direita, atual 1º de Março. Nós temos o chafariz da pirâmide, como já disse, mais à direita do Convento do Carmo, nós temos a Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que, em parte, foi demolida para a criação da Avenida 7 de Setembro. Então, um pedaço do Convento do Carmo e um pedaço da igreja se perdeu, e depois nós temos a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A Igreja do Carmo foi a antiga Sé do Rio de Janeiro nesse período. E aí a gente tem o Arco do Teles e o prédio, propriamente, que também leva o nome da família Teles Menezes, que era uma das famílias mais abastadas da época. O Paço Real, antes de abrigar a família real, era a casa do vice-governador, do governador. Aqui nós temos uma pintura do Debré, onde fica bem clara a monumentalidade do chafariz,
ele fez questão de retratar com bastante esmero. E a gente tem uma parte da vivência, a vida mesmo, né, popular no Rio de Janeiro nesse período, né, onde tem uma troca, né, os negros fazendo os serviços mais básicos e os nobres, de uma maneira ou de outra, tendo uma relação com os negros, né? A gente acaba tendo uma visão que essa relação era muito separada, mas não era uma relação muito próxima. Bom, os atributos do tempo. Morro do Castelo, Santo Antônio, São Bento e da Conceição delimitavam o antigo centro do Rio de Janeiro, eram cimados por igrejas e fortalezas. Para não ficar muito extenso, eu acabei não colocando muitas imagens desses morros, né? Mas aí, como eu já disse, nós temos a Santa Casa da Misericórdia, que é um bem edificado de grande riqueza, não só por conta da sua monumentalidade, né, mas também por conta da riqueza artística que ele contém. A gente tem ali uma capela real, uma capela imperial real, que depois ficou imperial, que é belíssima e quase ninguém conhece. A gente tem um salão nobre, que tem uma cadeira escrito Dom Pedro II, que é a cadeira que Dom Pedro II usava quando ia à Santa Casa de Misericórdia, que foi o primeiro hospital do Rio de Janeiro e um dos primeiros hospitais do país. Foi onde é o berço da medicina brasileira, dali nasceu a Academia Brasileira de Medicina, então, Academia Nacional de Medicina. Então, a Santa Casa de Misericórdia tem essa importância relacionada ao Morro do Castelo, como talvez, ainda que ele não se situasse no Morro do Castelo, é uma construção que dava acesso, né, era o caminho para subir para o Morro do Castelo. No Morro de Santo Antônio, nós temos a Igreja de São Francisco da Penitência, Igreja de Santo Antônio, Igreja de São Francisco da Penitência, agora me confundi, a Igreja de São Francisco e a Igreja de São Francisco da Penitência e a Capela de Santo Antônio, que é um conjunto que é importante, é um conjunto que se inicia em meados do século XVII e a construção só vai terminar no século XVIII. E essa é uma informação bem interessante, porque as feições do Centro Histórico do Rio de Janeiro foram muito moldadas, de fato, no século XVIII, ainda que tenha se iniciado, ainda que muitos prédios que hoje existem tenham sido iniciados no século XVII. Em São Bento, a gente tem o Mosteiro de São Bento, que todos esses prédios essas antigas igrejas, elas são barrocas, são arquitetura barrocas, algumas são do barroco tardio, já no final do século XVIII, considerado como barroco tardio, já muito rococó, e talvez os últimos elementos do manuelino sejam alguns altares que remanesceram da igreja de Santo Inácio, que tinha no Morro do Castelo, e que foram que hoje estão na Igreja de Bom Sucesso, também na frente da Santa Casa de Misericórdia, voltada para o Largo da Misericórdia, que quem não conhece, eu acho que é muito interessante conhecer, até como partido estético para joias, porque a gente não tem muito mais elementos remanescentes desse período. Então, visitem a Igreja de Bom Sucesso para conhecer os altares manuelinos que estão dentro dele, mas que não faziam parte dessa igreja originalmente. Todos os morros sofreram intervenções ao longo do tempo, o Morro do Castelo... desculpa, eu pulei o Morro da Conceição, que é o último morro que guarda ainda residências. Todos esses morros possuíam residências no século XVIII, mas o Morro da Conceição é o único que mantém como principal característica residencial e que tem a fortaleza da Conceição no seu alto, que foi logo depois que foram expulsos a segunda invasão francesa, que foi com o Dogan Troyan, depois que ele foi expulso, eles constroem a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição em cima das fortificações francesas. Então, essa ocupação do morro, ainda que tenha sido iniciada no século XVII, ela ganha força após a expulsão dos franceses, já pela segunda vez. E é um morro interessantíssimo exatamente porque, como ele se mantém, ele mantém a sua arquitetura, as camadas históricas não foram apagadas. Então, quando a gente visita o Morro da Conceição, a gente é capaz de observar construções muito antigas e construções mais recentes, contando toda a arquitetura popular do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando popular? Porque não é uma arquitetura de elite. Então, ali a gente consegue chegar exatamente num tipo de arquitetura que não chega a ser uma construção irregular, ainda que uma parte desse morro tenha sido ocupado como favela, mas é uma construção que foi organizada ao longo de séculos.
Então, é uma visita muito também interessante conhecer o Morro da Conceição, para poder também conhecer determinados elementos populares e de arte que tem nessa arquitetura. Bom, todos os morros sofreram intervenções ao longo do tempo, o Morro do Castelo desapareceu e o Morro de Santo Antônio ficou quase desaparecido. Permaneceram basicamente a chegada do antigo aqueduto da Carioca e onde é o convento de Santo Antônio. Bom, aqui fica bem claro os morros, né? O Morro do Castelo, que não existe mais, o Morro de Santo Antônio, o Morro de São Bento e o Morro da Conceição, que liga o centro da cidade ao bairro da Saúde. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, a Pedra do Sal, só para vocês entenderem como que esse morro ele tem uma vivência, uma vida que é cultural e urbana que é diferente dos demais, né? Então, ele conseguiu se manter e manter uma vida cultural completamente distinta dos outros, exatamente por ele ter sofrido menos intervenções ao longo do tempo. E fica muito claro como que a cidade está realmente inscrita entre esses morros. Ali para cima ainda tem, depois do Morro de Santo Antônio, teria ainda o Morro do Senado, que era mais um obstáculo para a cidade crescer. Desculpa, o mapa que passou é de 1711. Bom, aí temos os atributos da monumentalidade e da visibilidade. Ainda falando um pouquinho sobre as questões do tempo e da história, então nós temos todos esses morros e todos os bens culturais que neles estão inscritos. Eu não teria como apresentá-los todos numa exposição relativamente curta, então, por isso que eu não fiz muitas projeções de imagens, mas eu recomendo a visita a esses morros, tomando como partido sempre esses bens culturais, o Mosteiro de São Bento, no Morro de São Bento, a Fortaleza da Conceição, no Morro da Conceição, o Convento de Santo Antônio, no Morro de Santo Antônio, e até, se vocês quiserem fazer o passeio de bonde, pegar e ir até Santa Teresa para conhecer a igreja de Santa Teresa, a igreja da Lapa, enfim, nós temos várias igrejas e algumas fortificações que ainda remanescem desse período. Então, subam os morros do centro do Rio de Janeiro. Enquanto que a monumentalidade busca... sim, as montanhas, as praias, a lagoa, as matas, enfim, a paisagem potente do Rio de Janeiro é onde a arquitetura se sustenta e também se reduz. Por que se reduz? Porque numa geografia tão acidentada, numa só tomada de vista é capaz de você ver um determinado bem edificado e um pouquinho mais adiante você já não mais o enxerga. Além do Rio de Janeiro ter muitos morros, ele é totalmente entrecortado de praias, né? Ainda que a gente tenha sofrido muitos aterros, a cidade que a gente visita, por exemplo, o Outeiro da Glória não tem aquelas curvas todas à toa, ali era beira-mar. Então, na hora que você está indo para o aterro, que também é beira-mar, mas sofreu uma retificação, você vai necessariamente fazendo os contornos da cidade que era limitada pela Baía de Guanabara no século XVIII. E por aí vai. Quer dizer, até o início do século XX. O encontro, a monumentalidade e a visibilidade sempre foram fatores determinantes na arquitetura do Rio. Enquanto que a monumentalidade busca se impor pela força das dimensões, a visibilidade tira partido da paisagem para nela se projetar. O encontro entre a monumentalidade e a visibilidade geram marcos que atravessam séculos na vida e principalmente no olhar do carioca. Dentre os bens edificados de maior monumentalidade, aí tem a música do Francisco Alves, que eu não conhecia, que a Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal, salve a Lapa. Porque quando você olha, de repente, do século XVII para o século XVIII, de repente surge uma linha contínua no mapa que liga o Morro de Santo Antônio ao Morro de Santa Teresa. E continua, porque o aqueduto era enorme. Então, quer dizer, é um marco na paisagem e é um marco na cartografia do Rio de Janeiro, que a partir de meados do século XVIII, a gente já vê o aqueduto da Carioca como uma grande referência no espaço urbano do centro histórico da cidade. Então, dentre os bens edificados de maior monumentalidade, onde as igrejas coloniais certamente possuem destaque, obviamente também não vou partir para mostrar todas as igrejas do centro, o antigo aqueduto da Carioca talvez seja o mais marcante. Erigido, e não só pela sua dimensão, mas por ele ter obrigado a cidade a vivenciar um largo, né? Por conta da sua arquitetura, a gente não tem uma ocupação severa da Lapa,
que até já existiu, mas foi totalmente demolida. Então, só para mostrar a potência dos arcos, hoje, que a gente chama de Arcos da Lapa, para a arquitetura e para a cidade do Rio de Janeiro. Erigido em meados do século XVIII, o aqueduto dá nome ao bairro e liga 2 morros da área central, Santa Teresa e Santo Antônio. É um ícone da cidade e lugar da boemia carioca. Então, é uma foto antiga que mostra exatamente a importância também, quase que como um estuário, a Lapa. Era um grande pântano, né, uma área bem alagadiça, e ali em cima a gente já vê o convento de Santa Teresa e mais abaixo a igreja da Lapa. Todos esses 3 bens edificados existem até hoje. Tá? Essa igreja da Lapa é aquela que fica logo no início da Rua da Lapa, né, antes da gente pegar para a Glória. E o convento de Santa Teresa eu acho que todos conhecem, logo depois ali da chegada do bondinho. Então, essa imagem é uma imagem que se mantém até hoje e não é à toa que é uma referência para todos nós. Então, como cantou o Francisco Alves, o antigo aqueduto, hoje chamado de Arcos da Lapa, marcava os mapas e serviu como referência para se localizar no centro. Mesmo hoje, com o desenvolvimento da cidade, sua estrutura monumental continua marcando a paisagem urbana em uma das áreas mais tradicionais da cidade. Bom, os atributos da monumentalidade continuam, né? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade, Rio, teu mar, praia sem fins, Rio, você foi feito para mim. Essa música eu acho que marca a vida de todo carioca, né? Principalmente quando a gente está chegando na cidade, quem pega os voos, quem pega a ponte aérea, tem a felicidade de quando está chegando, é como se a gente realmente estivesse chegando em casa, né? Quem mora no Rio de Janeiro, chegar no Rio de Janeiro e ver a cidade de cima. Bom, Rio se reconhece de fora, seja pelas paisagens avistadas por quem chega pela ponte, se aventura pela boca da barra, ou vê de cima. Com relação à visibilidade, 2 construções merecem destaque. Uma delas é a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Construída nas primeiras décadas do século XVIII, a igreja era um marco na paisagem para as embarcações que chegavam e saíam da Baía de Guanabara. Para vocês terem uma ideia de como essa igreja ela era à beira-mar. Então, quer dizer, ela era visível, tão logo a embarcação passava pela boca da Baía de Guanabara, ela já era vista, já era visível, e acabava servindo de referência também para as embarcações, porque ela era bem próxima do porto do Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma imagem do Leandro Joaquim de mais ou menos 1790. Não tinha nada, quase. E ali embaixo tinha uma indústria, uma olaria que tinha ali embaixo. E aí agora, como está a cidade, né? Com o aterro, ela ganhou uma distância enorme da Baía de Guanabara, mas mesmo assim, quando a gente olha da Baía de Guanabara na direção da igreja, a gente observa que ela continua monumental, ela se destaca. Então, é a questão da potência da arquitetura. É uma arquitetura tão potente, que traz uma intenção tão clara, que ela se mantém mesmo após sucessivas transformações urbanas, né? Bom, aí depois a gente fala, obviamente, do Cristo Redentor. É uma curiosidade, o Cristo Redentor foi executado praticamente, quase que exclusivamente com recursos de doação. Obrigado. Então, onde as mulheres tiveram um papel importantíssimo, porque elas que fazem o abaixo-assinado, que é encaminhado ao prefeito, e só mulheres conseguiram mais de 20 mil assinaturas solicitando a construção do Cristo Redentor no Alto do Corcovado. Nesse local, que era um mirante, já era consagrado como um mirante no Rio de Janeiro. Então, nenhum bem edificado no Rio de Janeiro é mais visível que o Cristo Redentor, construído sobre o Morro do Corcovado. Ele tem 38 metros de altura e é uma referência na paisagem carioca. A escultura, conhecida no mundo todo, é um dos símbolos da primeira cidade a receber o título de Paisagem Cultural Urbana pela Unesco, em 2012. Obviamente que é uma das imagens mais potentes que a gente tem, né, que circula o mundo todo, é o Rio de Janeiro sendo observado como se fosse pelo próprio Cristo Redentor. É uma imagem belíssima. Bom, aqui a gente fala sobre a beleza e a excepcionalidade. Eu já falei um pouco sobre o que isso significa. Não necessariamente o que é excepcional é belo, tá? E aí é necessário fazer essa distinção. E aí eu gostaria de destacar 3 construções: o Real Gabinete Português de Leitura, o Teatro Municipal e o Cais do Valongo. Eu não quis também fazer uma palestra sobre a história da arte, porque eu acho que até a Regina fez isso muito melhor do que eu poderia ter feito, mas
todos os bens edificados dos quais eu mostrei alguma imagem ou falei, eles contam a história da arte, da arquitetura e da arte no Rio de Janeiro, passando pela arquitetura colonial, barroco, tá? Depois, já no período imperial com o neoclássico, aí eu falei, a gente tem realmente poucos exemplares do neoclássico ainda no centro histórico do Rio de Janeiro. A gente tem a Santa Casa da Misericórdia na sua fachada virada para Santa Luzia, enquanto que a fachada voltada para o Largo da Misericórdia é uma fachada barroca. A gente tem a Casa França Brasil, ou seja, a Santa Casa é realmente uma aula de arquitetura e de arte. A gente tem também a Casa França Brasil, que foi um dos primeiros prédios construídos depois da chegada da família real, e é um neoclássico. E a gente tem também depois várias construções, como, por exemplo, o Gabinete Real de Leitura, que já está entrando no período eclético, que não é um estilo. É porque a gente tem uma variedade muito grande de estilos preponderando, e aqui é um neomanuelino. Tá? O Teatro Municipal, que, enquanto um marca o início desse período, que é o Gabinete Real Português, o outro já marca o fim, que é o teatro, ou digamos assim, o período final, que é o Teatro Municipal, que já é uma arquitetura muito exuberante, mas com uma qualidade de mistura muito maior do que o Gabinete Real Português, que guarda ainda uma certa pureza no sentido mais restrito do estilo. E o próprio Cais do Valongo. Então, aqui, para vocês terem uma ideia como é por fora o Real Gabinete Português de Leitura e como ele é por dentro. Então, a riqueza interior do prédio é exuberante. Então, ele é em si uma joia, só esse lustre é maravilhoso. Então, visitem também o interior do Real Gabinete Português, que é extraordinário. Aqui a gente tem uma coisa muito curiosa, que é o projeto Teatro Municipal, que foi feito um concurso onde o filho do prefeito é um dos vencedores, e criou um problema enorme, porque o outro vencedor é um francês, que era o representante, era o presidente da Associação Francesa de Arquitetura no Brasil, e aí há uma mescla entre os dois projetos. Então, mas o resultado final até que ficou bastante interessante. E eu acho que teve muito mais impacto a arquitetura do francês do que necessariamente a do filho do prefeito. Aquela águia, por exemplo, no topo, é uma das contribuições do filho do prefeito, enquanto que a fachada, essas colunas, são muito mais resultantes do projeto do francês, que é o Albert Gilbert. Então, de noite, é realmente uma obra de arte, né? Ele é bonito de dia e é exuberante à noite. E ele marca toda a Belle Époque do Rio de Janeiro, é um período áureo da Belle Époque, onde a Cinelândia tem um papel primordial também. Então, é um período muito rico na arquitetura e na economia brasileira. Aqui a gente tem a única imagem antiga que eu pude captar do Cais do Valongo, é exatamente a chegada. Uma casa absolutamente simples, então não tem riqueza nenhuma, é o inverso. Aqui é arquitetura popular, é arquitetura gregária, digamos assim, a arquitetura mais convencional da época. Essa é uma pintura de 1835. Bom, pelo Cais do Valongo, aportaram no Rio de Janeiro milhares de africanos escravizados. O local é um marco do sofrimento e da resistência do povo negro em todo o mundo, sendo um dos 11 sítios sensíveis declarados pela Unesco. Para vocês terem ideia, só existem 11 no mundo inteiro. Um deles é o Cais do Valongo, outro deles, por exemplo, é Auschwitz, onde foram torturados milhares de judeus. Então, o Cais do Valongo é um exemplo de sítio histórico sensível que desperta a memória de eventos traumáticos e dolorosos, que lida com a história de violação de direitos humanos. Isso é uma classificação geral dos sítios sensíveis pela Unesco. Então, nós temos isso na nossa cidade. Foi uma redescoberta no período de construções e intervenções na área portuária do Rio de Janeiro. E eu acho que seria assim, fantástico que as joias do Rio de Janeiro, de alguma maneira, retratassem esse bem cultural que não tem força pela sua beleza, mas por ser exatamente uma exceção no sentido de que é o único cais de tráfico negreiro que remanesce do período colonial e, na verdade, nesse período já era o período imperial, e que depois recebeu por cima dele o cais da Imperatriz como uma forma de apagar a história. Uma arquitetura só se destaca de outra pelo olhar. É a dialética entre o que o olhar capta e o que o olhar projeta que faz com que dado bem edificado seja considerado um patrimônio cultural, capaz de produzir memória,
capaz de produzir memória. Nesse sentido, os valores que são cultivados em nossa sociedade designará o nosso olhar para aquilo que tem importância, criando vínculos de identificação que fazem de nós cidadãos encontráveis na cidade e na sociedade. Essa fala é muito também válida para qualquer manifestação de arte, inclusive as joias, né? Quando a gente faz uma joia, obviamente, para ela durar no tempo. Não sei se aquelas imagens, mas é para durar no tempo, pela sua capacidade de encantar. E tudo que encanta guarda a memória, porque são os eventos, são os momentos vivenciados pelos seres humanos que fazem de determinado elemento um elemento importante, seja para uma pessoa, seja para a família, ou seja para a sociedade. Então, eu acho que, ainda que isso tenha sido escrito para a arquitetura, eu acho que tem tudo a ver. Falando só de 3 bens agora de exceção, assim, para não ficar circunscrito ao Rio de Janeiro, o Palácio de Cristal, em Petrópolis, é um desses outros elementos que são capazes de encantar só à primeira vista. Aí eu já estou falando mesmo daqueles elementos que são capazes de apaixonar. Não precisam de ter uma história para eles encantarem ninguém. O outro deles, que eu acho que merece uma visita também, para aqueles que têm interesse em produzir joias com referências em arquitetura, é a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, que é uma edificação construída por um salineiro negro no início do século XX. E ele construiu a casa totalmente só. Ninguém ajudou ele a construir essa casa, toda feita de cacos. E é belíssima, uma edificação assim, absolutamente exemplar. E um outro, obviamente, que é só atravessar a ponte, que é o Museu de Arte Contemporânea, que é uma joia em si. Aí a gente já está falando do outro lado da arquitetura. Eu dei 3 exemplos agora, de uma arquitetura de ponta, que é a arquitetura do Niemeyer, uma arquitetura de tempo, mas que é uma arquitetura que tem uma proposta estética diferenciada, que é o Palácio de Cristal, e uma arquitetura popular absolutamente singular, que é a Casa da Flor. O Museu de Arte Contemporânea tem várias singularidades. O projeto foi feito de uma forma, a execução seguiu por outros caminhos. O espelho d'água que tem ali embaixo, por exemplo, foi um elemento colocado depois que o projeto já tinha sido apresentado e licitado, inclusive. Tem várias outras modificações no interior do prédio também produzidas no decorrer da obra. Então, é uma obra onde todos os detalhes foram acompanhados pelo Oscar Niemeyer, talvez até uma das últimas de suas obras que tiveram a participação efetiva do arquiteto na sua construção. Então, acho que vale a pena a visita desses 3 bens edificados. Bom, quero agradecer muito, desculpa eu ter passado um pouquinho do tempo, e espero que vocês tenham aproveitado e que eu possa ter tido a oportunidade de contribuir com vocês na produção de joias novas, criativas e que sejam atraentes, assim como todas as mulheres que as carregam e que são usuárias delas, já que a gente pouco faz uso das joias, infelizmente. Obrigado.